Hoje a palavra, vou falar sobre submissão. Estava conversando com a pastora esses dias, estou fazendo um curso lá na PM, e o nome do curso chama-se Hierárquica. E um desses dias o que ela trouxe para a gente foi isso, a palavra foi sobre submissão. E a primeira coisa que ela falou para a gente foi que submissão era igual a proteção. Fiquei pensando, eu falei, gente, submissão é igual a proteção? Geralmente a gente pensa nessa palavra com uma conotação negativa, né? Alguém submisso é alguém que não tem voz, é alguém passivo, é alguém dominado. E aí eu olhei no dicionário, e o dicionário trazia o significado de submissão como uma disposição a obedecer, ou seja, uma obediência voluntária. E aí, se você trazer esse aspecto para a nossa realidade familiar, você começa a ver que realmente submissão tem algo a ver com proteção. Quando nós somos crianças, nós não temos discernimento de nada. E com qualquer coisa a gente pode se machucar. E aí, vem os nossos pais nos nossos conselhos, e nós, por obedecer os pais, acabamos protegidos por ele. Quem nunca escutou, menino, sai da cozinha porque o forno está quente, senão você vai se queimar. Ou então não coloca o dedo na tomada, ou então você vai levar um choque. Todas essas recomendações são, na verdade, para a nossa proteção. Então, ser submissos, ou seja, obedientes a nossos pais, nos trouxe proteção. E com Deus é a mesma coisa. Quem se submete a Deus ou obedece a sua palavra, recebe também a sua proteção. E se você pensar agora comigo, quando nós estamos na chuva, para a gente se proteger, o que a gente faz? Só abrir o guarda-chuva basta? Só saber que o guarda-chuva existe basta? Só ter o guarda-chuva na mão basta? Não. Se a gente não estiver debaixo do guarda-chuva e no centro, provavelmente a gente vai se molhar. Para estar protegido de Deus, é necessário também estar debaixo da proteção dele, ou seja, no centro do guarda-chuva. E não basta somente saber que Deus existe, não basta somente ler a Bíblia e não praticar, não basta saber que Ele é protetor, não basta saber tudo que a Bíblia nos diz se nós não estamos submissos ou obedientes ou debaixo do guarda-chuva de Deus. E aí eu lembrei de Abraão, que é um homem temente a Deus, conhecido por sua fé, mas no início da sua caminhada ele teve um pequeno deslize. Ele saiu do plano de Deus. Gênesis 12:10 conta que Abraão, durante a sua viagem, decidiu ir ao Egito sem a orientação de Deus. Porque houve fome na terra, ele decidiu seguir seu próprio conselho e desceu ao Egito. E o Egito no Velho Testamento, ele representa o mundo, o povo pagão, com todas as maledicências que o mundo pode oferecer. Ao chegar lá, ele apresenta a primeira característica de alguém que saiu dos planos de Deus. Alguém que saiu da sua submissão ou alguém que saiu debaixo da proteção de Deus. Ele teve medo. Adão e Eva, após pecarem e ouvirem a voz do Senhor, os chamando, sentiram medo e se esconderam. Abraão, da mesma forma, por medo, pediu que sua mulher mentisse, dizendo ser sua irmã, pois por ser muito bela, acreditava que os matariam para permanecer com ela. E realmente foi isso que aconteceu. Sara foi levada à casa de Faraó, mas Deus feriu a Faraó com pragas e com isso descobriu a mentira, devolvendo assim Sara a Abraão. E se foram do Egito. Abraão não só apresentou a primeira característica de quem sai debaixo da submissão de Deus, tendo medo, como também se envolveu com o ambiente do Egito, o mundo, propondo a Sara que mentisse. E é isso que acontece quando nós não tomamos cuidado. Facilmente um servo de Deus se envolve nas mazelas do mundo. E é preciso estar em constante submissão e oração a Deus para nós não nos envolvermos com Ele. Conheço alguém que, apesar de ter ido ao Egito, estava sempre debaixo da submissão de Deus e, ao invés de ser influenciado por ele no meio, ele influenciou a muita gente. Esse foi José. Gênesis capítulo 37 conta o início da sua história, que José era amado por seu pai, porém odiado pelos irmãos. José foi sempre submisso e obediente aos pais e também a Deus. Como sabemos, José, com aproximadamente 17 anos, teve 2 sonhos. O primeiro, que estavam todos no campo com seus molhos, e o molho de José ficou ereto, enquanto todos os outros se curvaram ao redor dele, sempre representando sua família. E no outro, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram a ele, demonstrando mais uma vez que sua família
iria se curvar a ele. Ele foi zombado pelos irmãos, rejeitado por eles, e nós conhecemos a história de José. A história segue dizendo que Jacó uma vez mandou que José fosse até Siquém trazer notícias dos seus irmãos. E quando José vinha ao longe, os seus irmãos tramaram matar. Porém, Rúben não permitiu que isso acontecesse. Mas, como sabemos, José acabou vendido aos ismaelitas que iam em direção ao Egito. Então José chega ao Egito, assim como Abraão também foi. José, debaixo da graça de Deus, porque era plano dele, e Abraão foi porque quis seguir o seu próprio entendimento. José chega ao Egito, Potifar, capitão dos guardas, varão egípcio, o compra das mãos dos ismaelitas. Concorda comigo que qualquer pessoa poderia ter comprado José, mas Deus fez com que o oficial de Faraó o comprasse. Tudo corre dentro do plano de Deus para quem está debaixo da sua submissão. Gênesis 39:2 comprova isso, porque diz: mas o Senhor estava com José, e foi varão prosperado, e estava na casa do seu senhor do Egito. Agora vem a primeira característica daquele que está submisso, obediente a Deus, mesmo estando no Egito ou mundo. A palavra de Deus diz que Potifar viu que o Senhor era com José e que tudo que ele colocava as mãos, o Senhor fazia prosperar. José influenciou a vida de Potifar a ponto dele reconhecer Deus na vida de José. Onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, as pessoas têm reconhecido a Deus em nossas vidas? Potifar colocou tudo que tinha nas mãos de José para que administrasse. Já deram responsabilidade de atividades a você porque sabiam que seriam feitas com a direção de Deus? Essas são as características de quem tem uma vida submissa a Deus. Sabemos que uma das características do Egito, o mundo, era se entregar aos prazeres da carne. Sabemos que a mulher de Potifar desejava José, e ele mesmo nesse ambiente, dentro do Egito, ele foi obediente a Deus, e por isso fugiu do pecado. Mesmo fugindo, foi acusado injustamente e acabou na prisão dos detentos do rei. Mas, mais uma vez, a Bíblia diz em Gênesis 32:21, mas o Senhor estava com José, e estendeu a ele sua misericórdia e lhe deu graça. E mais uma vez foi reconhecido pelo principal responsável pelo cárcere como uma pessoa de Deus. Mais uma vez ele demonstrou que ele é a quem ele pertencia. Nós não vemos nenhum relato de murmuração de José, apesar de ele estar no cárcere, debaixo da proteção de Deus. Não vemos nenhuma murmuração. A Bíblia não fala a Bíblia na verdade nos fala especificamente de apenas 2 prisioneiros que estavam ali. Mas eu imagino quantos outros teriam. E apesar da convivência com todos os prisioneiros ali, José mais uma vez influenciou ao invés de ser influenciado pelo mundo. José estava sempre cumprindo a palavra de Deus, sendo sal e luz no mundo. Onde quer que ele fosse, independente das circunstâncias, ele estava sempre mostrando aos outros a quem ele pertencia. E aí, como tem sido o meu e o seu testemunho? Nós temos sido luz onde quer que nós vamos? Sabemos que foi justamente o período no cárcere que fez José chegar ao segundo maior posto do Egito. Só estava abaixo dele Faraó. Ele estava abaixo apenas de Faraó. Através da interpretação de sonhos que era dada por Deus, ele pôde chegar finalmente ao local onde Deus queria. Nessa posição de governador do Egito, pôde salvar seu povo da fome, e não só seu povo, como também todo mundo conhecido naquela época. Teve a oportunidade de reencontrar seus irmãos, mas o interessante é que nele não havia rancor, nele não havia amargura, nele não havia vingança. Ao contrário, ele fez o melhor que pôde por todos eles. Deu a eles e aos seus pais o melhor da terra do Egito, que era a terra de Gósen. E José nos ensina que debaixo da submissão de Deus é o melhor lugar onde podemos estar. Debaixo da submissão de Deus há prosperidade mesmo no cárcere. Debaixo da submissão de Deus não há murmuração, não há medo, não há dúvidas quanto ao futuro. Debaixo da submissão de Deus você acaba fazendo aquilo que foi criado para ser. Você é luz, você influencia os outros e não é influenciado. As pessoas conhecem Deus através de você.
E a obediência que você tem traz à sua vida bênçãos. E o melhor de tudo, você acaba cumprindo aquilo que Deus projetou para a sua vida, que é realmente ter vida abundante. Observe que a vida abundante é independente das circunstâncias, depende apenas da posição que você se coloca perante a Deus. Não se esqueça que se proteger da chuva não basta saber que existe um guarda-chuva, mas você precisa estar debaixo e no centro dele. Da mesma forma, para receber a proteção de Deus, é preciso ser submisso, obediente e estar no centro da sua vontade. E aí, fica agora para a gente essa opção. O que nós vamos optar? Vamos continuar sabendo que existe um Deus ou vamos nos submeter a Ele? Disso depende a sua vida abundante. Deus abençoe.